para poder louvar, bendizer e exaltar o seu nome. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 8. Aleluia, Jesus. Livro de Romanos, capítulo de número 8. Senhor é maravilhoso, aleluia. Versículo 31. Bem, a palavra nos diz: que diremos coisas essas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maravilhoso Deus, eterno, querido e soberano Pai, a tua palavra fluída neste momento, ó Pai, assim clamamos a Ti, para que o Senhor venha ungir os nossos ouvidos, para que possamos, ó Pai amado, ouvir tudo aquilo a qual o Senhor tem reservado e preparado para as nossas vidas. Prepara o nosso coração para que a tua palavra, Pai amado, venha fazer assim, venha ser cantada, para que no devido tempo ela venha dar o seu fruto, e que nós possamos assim engrandecer, louvar e exaltar o teu nome cada vez mais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Podemos assentar, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje em dia eu tenho visto que muitas das vezes as pessoas têm tentado colocar a palavra de Deus, como se diz, a palavra de Deus vai depender do contexto. Quer pegar, se fala assim, se as coisas de Deus vão no paralelo do mundo, então vou pegar ali um paralelo do mundo, né? Aí eu pergunto para o Jonas, imagine você é careca, um fio de cabelo na sua cabeça ia ser muito ou pouco? Hein? Não, você é careca, só tinha um fio de cabelo na cabeça, era muito ou pouco? Pouco. E se esse fio de cabelo estivesse no meio da sua sopa, ia ser muito ou ia ser pouco? Ia ser muito. Então as pessoas às vezes querem fazer comparação para poder ver se a palavra de Deus, né, como é que ela vai surtir efeito na minha vida. Coloca lá, vai depender do contexto? Não. A palavra de Deus, ela não depende de contexto para as nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí algumas pessoas podem virar e falar assim, então se Deus era com Jó, porque Deus permitiu que Jó viesse passar tudo aquilo que ele passou? Por que ele sofreu, né, tudo aquilo que a Bíblia diz que ele era um homem, começa lá, né, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por que Deus permitiu que ele perdesse seus filhos, os seus bens, o seu gado, a sua plantação, os seus servos? Ele perdeu tudo. Então será que, né, se nós vemos ali, se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que Deus era com Jó? Ou será que Deus não era com Jó? E quando muitas das vezes nós nos colocamos, aleluia, assim no lugar de Jó, às vezes começamos a questionar a Deus o porquê estamos passando por certas coisas. Não foi Jó, mas foi a mulher dele que disse, olha Jó, você está ficando doido, amaldiçoa logo esse Deus a quem tu serves continuamente, morre logo em paz. E aí, ele vira para ela e fala assim, mulher, como louca tu falaste, se eu pude receber o bom de Deus, eu também não posso receber o mal? Ele estava achando naquele momento de que era Deus que estava fazendo aquilo na vida dele. Não que aquilo fosse uma vontade de Deus, mas foi uma permissão. Primeiro porque Deus sabia quem era Jó. E assim como Deus sabia quem era Jó, Deus também sabe quem somos nós que estamos aqui nesta manhã para poder louvá-lo e bendizer Ele. A Bíblia nos relata que Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Nós achamos que nós nos conhecemos, mas o nosso Deus, Ele está muito além. Ele nos conhece e ainda sabe aquilo que nós conseguimos suportar. E a própria palavra de Deus que diz que Deus não permite que venha alguma dificuldade sobre a nossa vida, a qual nós não possamos passar por ela. E por quantas das vezes questionamos, por quantas das vezes não falamos com os nossos
lados, mas pensamos na nossa mente o porquê estamos passando por aquilo. Os amigos de Jó viraram para ele e falavam: Jó, olha Jó, se isso está acontecendo com você, é porque você está em pecado. Eles afirmavam que havia algo errado na vida de Jó, parecendo que eles conheciam verdadeiramente quem era Jó. Mas eles não eram Deus. Eles não conheciam Jó assim como nosso Deus conhecia. E às vezes nós falamos assim: o Senhor permitiu que ele passasse? Permitiu. Se nós olharmos, olha Jesus lá no Getsemane, o que acontece? Ele começa a orar e vira e fala assim: Pai, se possível for, não permita que eu venha passar por tudo isso. Ele começou a sentir, ele começou a ver tudo aquilo que ele iria passar logo ali na frente. Mas o que ele vira e fala? Sobretudo, prevaleça a sua vontade. Ele expressou para Deus aquilo que ele queria, mas ele virou e falou: Deus, eu sei que o Senhor sabe, o que é melhor para mim. Eu sei que o Senhor tem o de melhor para a minha vida. Aí começa a se cumprir ali, Romanos 8, um pouquinho antes, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Jó, ele entendia isso. Ele não era como nós que havia ouvido falar de Jesus, mas ele também entendeu de que tinha um chamado na vida dele e era preciso de que ele permanecesse firme, fiel na presença de Deus. Não somente por isso, Jesus virou e falou assim: Pai, eu vou suportar tudo isso por amor a você. E por conta das vezes, por dificuldades nas nossas vidas, tribulações, digamos assim, até mesmo pequenas, nós paramos, nós recuamos, nós olhamos, largamos a mão do arado e olhamos para trás, nós questionamos a Deus o porquê que eu estou passando por tudo isso, o porquê que eu estou passando por essa dificuldade, porquê que isso sobreveio sobre a minha vida, sendo que a Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, igreja, e você tem um chamado, foi chamado por Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que a Bíblia está falando. É preciso que nós venhamos então o quê? Amar a Deus. Às vezes as pessoas acham que, falam assim: Deus é amor. Deus não é amor, mas não no sentido de sentimento. Deus é amor no sentido de estado. Ele está sempre amando. Ele está sempre nos amando. Ele está sempre nos guardando. Ele está sempre vigiando as nossas vidas. O que a Bíblia fala lá no livro de Salmos? Olha, o guarda de Israel, ele não dormita. Olha, o que Deus começa a falar? Amado, eu não durmo por sua causa. E ele ainda vai mais longe um pouquinho. Quando a Bíblia vem e fala: o Senhor nem pestaneja. Quando eu estive olhando, pestanejar aqui dessa piscadinha de olho, é frações de segundo. E a Bíblia fala que Deus não pisca para não perder nem um milésimo de segundo das nossas vidas. Será que isso é amor? Ou será que isso é o quê? Isso é carinho, isso é cuidado, isso é o que acontece com as nossas vidas. Se nós olharmos a palavra de Deus, quando Abraão foi despedir ali a sua serva Agar, juntamente com seu filho Ismael. Imagina ele dando ela ali um ovo de água, um pouquinho de comida, um jumento, alguma coisa para poder transportar ela, e ela começa a sair no caminho. A Bíblia não fala, mas eu às vezes me vejo tentando pensar o que ela estaria pensando. Eu me coloco ali no lugar dela e fico assim: poxa, será que Abraão está fazendo isso verdadeiramente comigo?
né? Eu tinha tudo aqui na casa dele. Eu tinha alimento, eu tinha um teto, eu tinha, né, como eu tinha um dos seus filhos, eu tinha pessoas para poder me ajudar a cuidar do filho dele. Eu tinha um carinho especial dele, porque ele olhava e cuidava de mim, que era a mãe do seu filho. E agora, o que está acontecendo? Eu não estou tendo mais nada, estou sendo colocada para fora, ele está me mandando para um lugar, eu vou perder tudo. Eu não vou ter mais nada dessas coisas que eu tinha quando eu estava ali. Agora, tudo se acabou para a minha vida. Por conta das vezes, nós nos sentimos assim, como Agar. Achamos que as coisas acabou. Até andamos, até vamos pelo caminho. A Bíblia diz que ela caminhou enquanto tinha água no seu odre. Mas quando acabou a água, o que ela fez? Ela parou. Ela parou, colocou o seu filho, a Bíblia diz, a distância de um tiro ali de arco, né, de flecha, e sentou perto, tipo assim, eu vou deixar ele lá para mim não ver ele morrer. Mas ela estava uma distância que ela conseguia ver ele, só não queria ficar do lado. E quando se diz que nós, então, venhamos morrer aqui, por conta das vezes nós não estamos com Agar, parando na jornada, né, a qual Deus tem reservada para as nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que Deus era ali como filho de Abraão, o homem a qual ele tinha promessa? Mesmo não sendo aquele filho, né, o filho da promessa, será que Deus não tinha nada para a vida dele? Eu creio que tinha, como a Bíblia nos afirma, né, que Deus tinha algo ali para poder transformar a vida dele. O que é preciso fazer é que nós venhamos confiar um pouco mais em Deus e vivermos isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, será que eu preciso ficar tão preocupado? Se Deus é por mim, será que Deus vai cuidar de mim? Se Deus é por mim, eu vou sentar como Agar sentou para poder aguardar a morte, achando que ali se findou a minha vida? A Bíblia diz que o quê? Deus, ele ouviu o menino, o choro do menino. Agar estava ali reclamando, murmurando. Mas quando um não murmurou, né, ele chorou porque ele era pequeno, ele não sabia se expressar ainda. Assim como a Bíblia diz, né, que é o Espírito Santo que intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. O choro daquele menino, eu começo a ver que ele também foi ali representado pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz e afirma: Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu que aquele menino estava precisando de algo. É como se ele virasse e falasse assim: olha, o Senhor é por mim, Deus, eu estou aqui, eu necessito, eu preciso do Senhor agora na minha vida. O sol está escaldante, não tem mais nada, minha mãe me abandonou aqui, né, me largou aqui para me morrer, mas eu preciso do Senhor. Olha o que Deus começa a nos mostrar que nós precisamos fazer: confiar Ele, clamar a Ele, buscar Ele, porque como a Bíblia diz, os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir a nossa súplica, a nossa oração. Então Deus, ele ouve quando um homem, quando uma mulher, ele se volta para poder falar com ele. Deus, ele atenta os seus ouvidos, independente de quantas pessoas sejam, se é uma, se é 10, se é 1 milhão ou 1 milhão. Deus, ele ouve cada oração que é chegada ali diante dele. E isso, né, é uma verdade grande para as nossas vidas. Nós precisamos ter isso verdadeiramente vivo em nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A dificuldade, as adversidades, o deserto não pôde parar aquele menino.
começa a fazer ali, nós vemos que o quê? Enquanto Agar estava achando que ela tinha sido abandonada, de que para ela não haveria mais solução, de que para ela não haveria mais nada para ela fazer, Deus, aleluia, Deus pega e entra com a sua intervenção divina. O que Deus faz ali? Ele ouve, né, o choro daquele menino. E quando Deus ele vem com a sua intervenção divina, ele pega e faz o quê? Traz ali a provisão. Agar, vai lá e pega o seu filho, toma ele e fica com ele, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Olha como que é o carinho de Deus. Aquela mulher achou que era o fim deles, e Deus traz ali uma promessa grandiosa. Eu vou fazer desse menino uma grande nação. E logo ali, quando Deus traz ali aquela promessa, ele traz ali o que é uma descoberta para Agar. Ela olha para o lado, o que estava ali do lado? O fosso. Olha como que são as coisas quando nós começamos a murmurar com Deus, quando nós não acreditamos em Deus, quando nós não estamos atentos àquilo que Deus quer fazer para as nossas vidas. A bênção que nós precisamos está do lado, mas nós nos colocamos como um burro de miséria e só conseguimos enxergar a dificuldade, só conseguimos enxergar, né, a nossa pequenez, né, o quanto nós somos pequenos diante de Deus. Nós só conseguimos enxergar de que nós não conseguimos fazer nada. Mas quando nós entendemos de que Deus é por nós, Ele traz sempre a providência. E quando Ele abre os nossos olhos espirituais, nós vemos que a provisão está ali, logo do nosso lado. É quando Elias e seu moço, né? Eu às vezes troco o nome, o senhor Rastas me ajuda. Quando o povo, ele achou que eles estavam cercados ali por um exército, Eliseu vira e fala assim: olha, Deus abre os olhos dele para que ele veja. E quando aquele homem, os olhos dele foram abertos, o que tinha? O exército de Deus era muito maior do que aqueles que estavam ali cercando ele. O seu moço ficou ali com viseira. O seu moço ficou ali olhando as circunstâncias, as coisas que estariam acontecendo naquele momento. Mas Eliseu, ele estava o quê? Focado em Deus. Eliseu estava o quê? Comunicando, conversando com Deus, tendo intimidade para com Deus. E isso fez com que ele conseguisse ter os olhos dele abertos. E ele via que maior era o que estava com ele, como diz a Bíblia. Maior é o que estão com vós do que aquele que está no mundo. Maior é o poder de Deus sobre as nossas vidas do que tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer para poder nos parar, para tentar nos diminuir, para poder virar e falar assim: olha, você é fraco, olha, você não consegue fazer nada, olha, você só fica sentado ali no banco da igreja, você não faz nada. Mas eu tenho a ótica de Deus, que eu vejo Deus olhando para o outro lado. Você ora, você jejua, você intercede, e é isso que Deus precisa para a obra dele, pessoas que se dispõem a orar, porque se um está lá na frente fazendo a obra, ele carece de oração, ele precisa ser coberto para que Deus possa continuar com a vida dele. Aí o inimigo, quando ele tenta te abater, quando ele quer te colocar para baixo, lembre-se, se o Senhor é por você, quem será contra você? Nós vemos que o quê? No final ali da vida de Jó, ele vira e fala, né? Antigamente os meus ouvidos ouviram falar do Senhor, mas agora os meus olhos te contemplam. Olha o que acontece quando uma pessoa, ela descobre ali o que Deus tem para fazer sobre a vida dela. Quando ela descobre aquilo que Deus coloca logo ali do lado dela, os seus olhos se abrem, como o próprio Jó falou. Antes eu te conhecia, Deus, de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora eu posso ver o que o Senhor está fazendo. Agora eu posso entender porque eu passei por tudo isso.
sempre esteve no controle, porque Deus não permitiu que o inimigo viesse ceifar a vida de Jó. E mais lá na frente, a Bíblia fala o quê? O Senhor restituiu em dobro tudo aquilo o que Jó tinha. A Bíblia não me fala como, mas eu só sei que onde ele tinha lá, eu não sei a quantidade certa, se ele tinha 500 jumentas, ele passou a ter 1000. Se ele tinha 200 juntas de boi, ele passou a ter 400. Creio eu também que os seus servos, se ele tinha ali 100 servos, ele passou a ter 200. Aí Deus mostra que o quê? A ótica dele é diferente da ótica do mundo. Quando a sua mulher achou que era o seu filho, pediram que ele viesse, né, amaldiçoar a Deus e morrer em paz, enquanto seus ditos amigos o acusavam de estar ali em pecado para ele procurar ver o que ele havia feito de erro. E Deus olhou pela ótica dele e abençoou grandiosamente a vida de Jó. Da mesma maneira, Deus também abençoou grandiosamente a vida de Ismael, quando ele trouxe a provisão e Agar viu que ali do lado dela tinha um poço. O que a Bíblia diz? Aquele lugar que ela achou que seria o fim delas, eles olharam e falaram assim, não, esse lugar não é ruim, esse lugar é bom, eu posso morar aqui, eu tenho água, eu vou poder tirar o meu sustento daqui. E a Bíblia diz que eles então habitaram ali, e aquele menino, ele foi guerreiro. Um lugar onde outrora eles acharam que seria o fim da vida dele, foi um lugar onde eles começaram a escrever uma nova história, porque eles conseguiram enxergar aquilo que Deus fez sobre a vida deles. Eles conseguiram entender de que Deus era para com eles. E o que é que nós podemos aprender, né, de tudo isso para as nossas vidas? A Bíblia, ela tem ali uma verdade absoluta, plena e permanente, que é o quê? De que Deus é por nós. E quando a Bíblia diz que Deus é por nós, o trem dele não tem achômetro, as coisas dele não tem ali, depende do contexto, não. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é sim, sim, ou não, não. A palavra do Senhor, ela não nos deixa margem para nós duvidarmos, para nós acharmos, né, que pode haver alguma outra coisa além daquilo que Deus verdadeiramente quer falar para as nossas vidas. E se quando nós olhamos tudo isso, a Bíblia nos mostra que isso não é porque nós merecemos, não. É porque Deus, primeiramente, Ele nos amou. É como diz aquela música, né? Ó, Ele me amou. E nós entendemos isso quando diz em Romanos 8:29, porque o que dantes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos. No versículo 30 ele fala, aos que predestinou, a este que chamou, aos que chamou, a este também justificou. Você sabe, alguém sabe o que é o significado de justificar, que Deus está falando aqui, que Ele nos justifica? É virar e falar assim, olha, eu, por intermédio de Jesus, eu estou falando que eles estão sem erro. Eu estou falando que através de Jesus, os pecados deles foram perdoados. Eu estou falando, é Deus falando, irmãos, de que eles têm livre acesso para poder chegar diante da minha presença. E ele continua falando a este que também glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Deus continua nos mostrando o tamanho do amor dele para com as nossas vidas. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O que ele está falando? Olha, assim como Deus entregou Jesus, né, para que hoje nós pudéssemos ser salvos,
está falando aqui que o quê? De que tudo aquilo que ele tem era para poder ser entregue nas nossas mãos. Se isso não é amor, irmão, isso é o quê? Se isso não é carinho, se isso não for cuidado, isso é o quê? Isso é o que Deus fala. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia ela vem e fala, né, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque o amor de Deus é tão grande para com as nossas vidas, é que assim como Ele é santo, Ele quer que nós venhamos nos santificar, para que nós possamos voltar a ter o privilégio que Adão e Eva tinham, quando eles estavam ali no Jardim do Éden, antes do pecado entrar no meio da humanidade. Porque Deus vinha ali para poder, né, falar com ele, a glória de Deus descia ali naquele lugar. E Deus, Ele quer que nós nos coloquemos, que nós nos santifiquemos, de que nós nos separemos para Ele. Porque o maior prazer de Deus é que a glória dEle venha nos encher. É que a glória dEle venha nos impactar de maneira tal que nós venhamos sempre entender, sempre lembrar de que Deus está ali para poder nos ajudar, de que Ele está ali para nós podermos transpor os dias maus, para que nós não venhamos a fazer como a mulher de Jó, para que nós não venhamos a fazer, né, como Agar. Mas aí Deus nos mostra os erros dos homens do passado e nos mostra os acertos, para que nós possamos aprender os erros e podermos então acertarmos, termos uma vida assertiva ali diante da presença dEle. E o que Deus tem para poder falar nas nossas vidas, né, nesta manhã, é de que Ele tem algo grande, é de que Ele tem algo tremendo. O inimigo pode tentar estar te soprando. Olha, passou mais um ano e você continua parado, você continua estagnado. Olha, a sua vida não progride, a sua vida ela não vai para frente. A sua vida ela não produz nada diante da presença de Deus. Deus te trouxe aqui nesta manhã para poder te falar. Ele é contigo. Aconteça o que acontecer, quando você se voltar para Ele, quando você olhar e conseguir ver aquilo que Ele faz para você, assim como Agar viu ali a provisão do lado dele, você também há de ver aquilo que Deus tem preparado para ti. Deus vai te trazer, né? A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia. E o que é que nos traz esperança? As promessas de Deus. Aleluia. É no momento quando nós estamos dentro com dificuldade que nós chegamos ali, o Espírito Santo de Deus vem e fala, olha, aquieta-te, tenha bom ânimo. Aleluia. Eu não sou por você. Aleluia. Se eu sou por você, por que estás inquieto? Aleluia. Por que estás cocheando entre os dois pensamentos? Aleluia. Por que está pensando se as coisas vai depender do contexto? Não. Se Deus diz de que você é mais do que vencedor, eu quero te dizer, tenha certeza, você é mais do que vencedor. Se foi Deus que afirmou isso, nós temos que agarrar a isso para as nossas vidas. Deus nos mostra, né, que Ele quer que nós venhamos voltar para Ele, para que nós possamos estar num patamar muito acima do que aquele que nós achamos que é o nosso lugar. Deus, Ele nos chama para estarmos subindo cada vez mais degrau. E quanto mais degrau nós subirmos, mais nós iremos nos santificar diante da presença dEle. Quanto mais degrau nós subirmos, mais nós vamos ter experiência para com Ele. Se nós olharmos a jornada de Paulo, olha quantas coisas aquele homem fez, tudo aquilo, porque o quê? Ele olhou para o Senhor e quis continuar olhando para Ele. É quando o navio deles ali afundou, eles foram parar na ilha, vem aquela vírgula peçonhenta, morde a mão dele, eu fico imaginando todo mundo, olha lá, foi ele, por causa dele que o navio afundou, que todo mundo que ele achou um culpado, botaram a culpa nele, é por culpa dele, mas Deus não vai deixar isso impune, lá, ó, ele vai morrer. E o que ele fez? Ele olhou ali com os olhos de Deus e já conseguiu
fazer a obra de Deus. Deus nos chama para nós não pararmos. Deus nos chama para nós não olharmos as circunstâncias. Deus nos chama para que nós possamos ver de que o que nós precisamos está do nosso lado. Mas é preciso que nós venhamos tirar a viseira para que possamos enxergar aquilo que Deus tem reservado e preparado para nossas vidas. Se você crê nisso, comece agora a falar com Deus. Comece agora a entrar diante da presença desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso que